O que fazer quando se desgosta da vida? É uma pergunta de depressão. Então, a minha sugestão é o tratamento da depressão. É você começar a fazer as coisas que você gosta ou que você antes fazia por gostar e não esperar bem para fazer, né? Você vai fazer as coisas para ficar bem e não o oposto, de esperar ficar bem para poder fazer as coisas. Nessa lógica, a ordem importa. A ordem é um fator extremamente importante e conta, né? Tem gente que fala que na matemática a ordem não altera os fatores e tudo, mas a gente brinca, né? Que no xadrez, por exemplo, se você fizer um lance numa ordem, um lance em outra ordem, interfere. A mesma coisa na depressão, né? Se você fazer uma coisa ou fazer outra, a ordem pode importar. E eu vou falar mais sobre o tratamento daqui a pouquinho. Causa da ansiedade e da depressão nos jovens de hoje em dia. Então, eu tenho por mim, tá? Por mim, eu tenho um conceito um pouco específico para isso, mas pode ser que varie, né, de cultura, varie de situação para situação. Então, o que eu considero que é realmente o problema? Então, faz o seguinte, né? Analisa o seguinte: como que era 30, 50 anos atrás? Os jovens de 30, 50 anos atrás mal tinham um computador, né? PC, personal computer, né? O computador, mal tinha um PC, né? As pessoas de 30, 50 anos atrás. E assim, se tinham, eram em condições bem ruins, assim, né? Porque era o início da computação, era uma coisa bem fraca perto dos dias de hoje. Um celular ruim, que esse aqui, por exemplo, é um celular ruim, é um LG K8, se eu não me engano. Acho que é K8, não vai K22. Enfim, os dois não são grandes coisas, eles são modelos assim mais ruins. E esse celular, ele é ruim hoje em dia. 30 anos atrás, uma tecnologia capaz de fazer 1% do que esse celular faz já era muito para os computadores da época. Então, assim, é possível, né? Tem gente aí que diz que o ser humano não foi para a Lua, mas se foi para a Lua, que eu acredito muito, no momento que eu estou gravando esse vídeo, pelo menos eu acredito, eles foram com uma tecnologia muito inferior ao que a gente tem hoje nos celulares, tá? Eles enviaram um foguete com uma tecnologia inferior. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a tecnologia avançou muito nesses últimos tempos. Muito mesmo. O acesso à informação. A informação ela duplica a cada não sei quantos anos, assim. É uma quantia de informação absurda, tá? É uma quantia de informação absurda. A gente nunca teve acesso a tanta informação na história e provavelmente nunca vai ter. Tipo assim, o futuro vai sempre se seguir essa linha, né, de não ter apocalipses, enfim, não ter a perda de informações, ele sempre vai ter mais informações do que o passado. Então a tendência de agora é que no nosso futuro a gente tenha muita informação mais do que a gente tem hoje. E, enfim, né, a tendência é que muita da informação que a gente tem hoje não vai se perder. Então a gente vai ter o que a gente já tem agora e mais avanços tecnológicos e, enfim, de outras questões aí do futuro. E para mim é isso, tá? Para mim é essa questão tecnológica que causa problemas na saúde mental dos jovens hoje em dia. Eu não estou falando para você que é diretamente isso, que o problema é a tecnologia. Na verdade, é de forma indireta, porque os pais, né, os nossos pais, eles ainda não sabem como lidar com isso. Eu já vou pedindo desculpa se tem um ruído aqui, mas é que tem um barulho estranho aqui. Eu acredito que não está interferindo. Se estiver interferindo, eu regravo esse trecho. Então, os meus pais, eles não tiveram esse mundo, então eles não tiveram que me criar sabendo disso. Eu simplesmente fui criado onde na minha época nasceu isso também. Então, assim, na minha época a tecnologia ficou mais forte. E quem não sabe lidar com a tecnologia, por exemplo, quem não tem controle com relação ao sono,
quem não tem controle com relação aos aspectos condizentes da rotina. Por exemplo, a pessoa ela faz as coisas do dia e quando ela termina ela quer ter prazer jogando, ela quer ter prazer no celular. Cara, se isso é um problema para ela que interfere no sono e ela não vai dormir direito, é um motivo tecnológico que isso está acontecendo. E esse problema que é comum nos jovens, né, principalmente o celular, ele vai afetar a saúde mental, seja depressão, ansiedade, seja desregulação emocional ou outros. Então, assim, a questão central que vocês precisam entender, no meu ponto de vista, é o avanço tecnológico, mas eu não estou falando isso como algo ruim. Na verdade, a gente teve inúmeros, né, incontáveis benefícios aí com o avanço tecnológico. Hoje a gente pode se comunicar com pessoas do outro lado do mundo, a gente pode encurtar distâncias de pessoas que a gente ama e não estão com a gente pode fazer inúmeras coisas. Então são inúmeras vantagens. Só que do ponto de vista tecnológico, né, do ponto de vista de informação para os jovens, isso deu uma piorada. Então, no meu ponto de vista, essa questão é do ponto de vista tecnológico. Poderia explicar por que a ansiedade está atingindo os jovens de hoje? Antigamente não se tinha ou não se falava. Eu acredito que é a questão tecnológica que está atingindo mais hoje e muito não se falava. Até porque o Renato Russo morreu em 96 e eu gosto muito das músicas da Legião Urbana. Tem uma que diz: digam o que disserem, a solidão é o mal do século. As pessoas imersam em si próprios e essa questão da solidão. Então, assim, a solidão já existia no ano que eu nasci. Supondo que ele está falando isso já de algum tempo, ele está falando do século XX. E a solidão ela está extremamente relacionada com a depressão. Então a depressão já existia. Então, como foi dito aqui, não se falava. Possivelmente já se existia muito aí da depressão, mas não se falava muito sobre. E o que atinge os jovens de hoje, no meu ponto de vista, é uma questão tecnológica. É uma questão extremamente tecnológica que não é na tecnologia em si, é no mau uso. Inclusive, vindo o metaverso por aí, né, se ele for chegar, a tendência é que ele chegue realmente vai ser até um pouco pior, né, para os futuros jovens. Eles vão ter problemas de sono relacionado ao metaverso. Então vai ter que ter um controle porque ele vai ser muito mais estimulante do que propriamente um celular. Até para quem assistiu Black Mirror, né, que é uma série que retrata bem isso, tem um visor que eu achei muito interessante, né? Você tem um visor no lugar do celular, assim, como se fosse um capacete, e tem uma tela e você faz com comandos oculares ali, você consegue acessar a coisa. Eu fico imaginando, nossa, eu poderia estar correndo e assistindo aula, eu poderia estar fazendo o que fosse e o visor ali passaria as informações para mim. Só no visor, que não é tão tecnológico quanto o metaverso está prometendo ser, dá para fazer muita coisa mesmo. E assim, evolui o celular horrores, né? Horrores. Porque tu consegue ter um comando, já é de dentro da cabeça, né? Já é de dentro da cabeça ali. Porque o sistema precisa entender o que você está realizando, né? Então, a questão tecnológica aí, ela vai afetar o futuro de forma negativa também, mas a gente deve considerar também o avanço positivo e tudo de bom que a tecnologia nos trouxe. Tenho depressão e fico confusa como ela pode afetar minha saúde mental, mas meu problema mesmo é espiritual, não entendo. Então, assim, eu não tenho nada contra nenhum tipo de tratamento espiritual, inclusive a única igreja que eu me identifiquei, né, o único centro que eu me identifiquei realmente até os dias de hoje, eu sou crismado, tá, gente? Eu sou crismado, mas a única que eu realmente me identifiquei foi a espírita, tá? Eu não me identifiquei com a católica, com a evangélica, eu não me identifiquei com essas religiões mesmo, assim, até tentei um pouco, mas a que mais funciona para mim mesmo, a que eu mais me sentia motivado aí, que eu mais gostava, tanto das pessoas como do estilo, para mim era espírita, tá? Então é uma coisa minha. E
Eu não tenho nada contra isso, eu não tenho nada contra atendimentos espirituais, eu até admiro, né, essa mediunidade e tudo, mas eu acredito que não dá para jogar só um problema espiritual. Você precisa ter avaliação médica, ter os diversos pontos de avaliação, porque se você jogar tudo pro espiritual, você nunca vai melhorar em nada, considerando que alguma coisa você precisa melhorar. Assim, nada que eu estou me referindo no sentido físico da coisa. Então, por mais que cirurgias espirituais existem, por mais que tenha algumas coisas, muitas vezes é uma questão de rotina. Muitas vezes você está tendo uma rotina errada e não é espírito que vai conseguir melhorar a tua vida sem tu ajustar a rotina. Por exemplo, o uso inadequado da cafeína, como eu vou estar falando na parte do sono. Por exemplo, o uso excessivo de bebida, cigarro, até mesmo o uso de drogas, que não importa se é excessivo ou não, porque o uso de drogas já faz mal por natureza. Então, assim, muitas vezes você pode estar tendo uma rotina toda errada, que está te ferrando muito, e você culpa que é algo espiritual, né? Existe depressão, existe essa questão espiritual, tá? Existem as duas coisas, mas não adianta você ir só por um caminho que muitas vezes você precisa se conhecer melhor, tá? Do meu ponto de vista como psicólogo aqui, e melhorar alguns pontos da tua vida. E eu também não estou dizendo que a parte espiritual não adianta em nada. Eu mesmo já disse que a igreja que eu mais me identifiquei, né, o centro que eu mais me identifiquei foi o espírita. Então é algo que realmente fez todo sentido para mim. Mesmo sendo crismado, a católica não fez todo sentido para mim. É uma coisa minha, tá? Tô me abrindo aqui para vocês. Continuando aqui. Porque mesmo com pessoas ao meu redor eu me sinto sozinha? Possivelmente aí alguma questão, né, de você não estar enturmada, não estar segura com essas pessoas que estão ao teu redor. Alguma questão nesse sentido, ou você tem alguma dificuldade de socializar específica também, né? Que daí você não consegue se abrir com essas pessoas. Então, tendo gente ali ou não tendo gente ali, né? Ou também você estar com algumas pessoas, mas você queria que outra pessoa estivesse lá. Então acaba rolando aquele vazio. Tem inúmeros fatores aqui, né? Não dá pra mim dizer, é um fator, é esse aqui porque é esse aqui. Até porque foi só uma pergunta. Muito provavelmente eu não conversei com essa menina que fez essa pergunta. O que fazer quando a depressão está muito avançada? Tratamento, né? Fazer tratamento psiquiátrico e psicológico, né? Inclusive, como eu vou falar, né, de uma outra pergunta aí medicamentosa no futuro, quem não tem tanta condição, né, às vezes, se você vai pagar um atendimento presencial, né, você vai estar ajudando esse profissional a pagar luz, aluguel, vai estar ajudando aí a diversos custos e, enfim, pode ficar um pouco mais caro sendo psiquiatra e sendo psicólogo. Então, uma das minhas recomendações é ir para o online. Né? Nesse sentido, tu consegue encontrar profissionais mais em conta no online, ótimos profissionais, inclusive. Eu estou no online, inclusive. E a conta, em relação ao presencial, ela é muito mais barata. Por exemplo, eu atendo aqui no meu escritório, na minha própria sala, e quando eu viajo, eu não preciso deixar meus pacientes na mão, porque eu fico no online. Né? Até mesmo os presenciais eu farei isso no futuro. Então, assim, é muito interessante essa do atendimento online e dá para encontrar com custos mais baixos. Por exemplo, aqui na cidade próxima, você encontra um psiquiatra, não encontra por menos de R$ 1.000, tá? Porque assim, sei lá, R$ 400, R$ 500 a consulta, dá 50 quilômetros, considerando que você tem que gastar gasolina para ir e voltar, né? Se você pegar o carro da saúde, tudo bem, mas senão você vai ter que pagar a gasolina e mais, ou senão você paga com o tempo, e mais o gasto que você vai ter com os remédios que esse psiquiatra receitar. Então, assim, no particular não sai muito menos que isso. Né? Não sai muito menos que isso. E dá para sair um pouco mais em conta no online. Né? Dá para fazer alguns esquemas para sair mais em conta. Mas não negligenciando o tratamento e não negligenciando o remédio. Psicólogo também, claro, depende da situação, tá? Depende do caso específico, tem que ser presencial, tá? Daí não dá para abrir mão, tem que ser o presencial para ter aquele acolhimento, para ter aquele vínculo, para ter aquele rapport, né? Para ter toda aquela questão, teria que ser presencial,
mas em muitos casos dá aula online sem problemas nenhum. Então eu vou continuar aqui o próximo tópico, né? Ah, tá, eu esqueci. O tratamento da depressão, então, o tratamento da depressão que eu recomendo, antes do próximo tópico. O tratamento da depressão é o seguinte, eu vou disponibilizar uma tabela, até deixa eu anotar aqui. Você anota na vertical, assim, os dias da semana, e aqui na horizontal, não é na vertical o período do dia, manhã, tarde e noite. Você pode especificar por horas também, né, para ficar linear. E na horizontal em cima você coloca o dia da semana, então segunda, terça e assim vai. Aí você coloca, né, você considerando que tem uma depressão que te leva a fazer menos coisa, ter uma rotina mais pobre e ter menos prazer nas coisas que você sentia antes, esse seria o tratamento. Então você faz essa planilha, né? E ali você coloca cada período do dia, de cada dia da semana, você coloca o que você fez, quanto de prazer e quanto de maestria você sentiu. Prazer é assim, eu comi chocolate. Chocolate é extremamente prazeroso. Então, prazer 8. Mas eu tô de dieta e tô tentando emagrecer. Então, eu gostaria de não ter comido aquilo. Então, maestria 1, 2. Ou, de repente, eu fiz uma tarefa entediante. Mas era necessária. Prazer é 3. Maestria, gente, era necessária. 9,5, 10, fácil. Porque a gente tem que fazer coisa que a gente não gosta para atingir nossos objetivos. Então, a maestria ela está muito relacionada a isso. E às vezes alguma coisa vai te gratificar tanto que vai gerar muito prazer e muita maestria. Então, essa é a ideia. Inicialmente você só mede o que você já faz. E uma pessoa bem depressiva vai dizer, nossa, mas eu faço bastante coisa, né? Vai perceber que faz bastante coisa. E com o tempo, né, faz isso 1, 2 semanas, com o tempo, em vez de só medir, começa a colocar umas tarefas prazerosas ali no meio, umas coisas que fazia antes e já não faz mais, que perdeu o prazer em relação a isso. Depois disso, né, de colocar coisas prazerosas, coloca coisas necessárias, mas que também podem ser prazerosas. Por exemplo, atividade física, quem pode tem que colocar, mas não precisa ser uma coisa ruim, não precisa ser uma coisa pesada. Pode ser uma atividade física do jeito que você gosta, uma atividade física do seu prazer, uma dança do TikTok, uma dança de casal em casa, pode ser o que você já gosta, né? E depois, com o tempo, você coloca essas coisas necessárias, você coloca tudo, e com o tempo o tratamento vai ser apenas manter, mas sem muita rigidez. Como, por exemplo, você está tentando emagrecer, às vezes você se permite comer algo diferente, comer um pouquinho mais, um pouquinho menos, às vezes, mas você não deve ser tão rígido a ponto de não aproveitar a vida, porque a vida é feita de momentos e a felicidade são momentos. Então, muitas vezes, se você não aproveitar os momentos, você não vive. Não estou falando aqui de uso de substâncias, não estou falando de exageros. Eu estou falando de uma pessoa que come um pouquinho mais, se permitir em algum momento, uma pessoa que está tentando aí emagrecer ou está tentando sair do sedentarismo, de repente tem um churrasco, alguma coisa que está muito a fim de ir aí no fim de semana, abrir mão de fazer atividade física nesse dia, enfim, coisas assim leves que no máximo você vai deixar de queimar algumas calorias ou vai ingerir algumas calorias a mais. Nada no sentido de uso de drogas, tá, gente? Então, esse é o ponto. E com o tempo, o objetivo da depressão vai ser só manter a rotina até que sumam os sintomas, né? Claro, tratando o sono, tratando a ansiedade, fazendo atividade física, meditando, como eu estarei falando adiante. Então, essa é a ideia da depressão, tá, gente? A depressão é um tratamento que deve ser feito.